Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez, voltando às nossas aulas de Alteryx, e hoje a gente vai iniciar um grupo de componentes de preparação de dados mesmo, componentes que modelam os dados, que modificam. E o primeiro deles, que é o que a gente vai abordar hoje, é o componente Select. Esse é um dos componentes mais completos que tem na ferramenta, no software, no Alteryx. Com ele a gente consegue fazer filtro de coluna, consegue renomear a coluna, consegue mudar a ordem de coluna, mudar os tipos dos dados. A gente faz uma infinidade de modificações utilizando esse componente. Bora aprender? Vamos lá? Vem com... Bom, pessoal, aqui a gente já vê a minha tela do Alteryx, né? Então vamos aqui, ó. Aqui em cima vamos escrever Select na barra de pesquisa, no canto superior direito, clicar naquele Example, novamente para o Alteryx trazer essas bases de teste, que a gente já consegue trabalhar os componentes dentro dessas bases. E aí, como vocês podem ver, ó, o componente basicamente é uma fonte de dados e a gente já faz uma infinidade de coisas com essa fonte, né? Essa é a ideia mesmo, tá? Então, eu não vou passar por todas essas configurações no detalhe, como vocês costumeiramente me vêm fazendo, porque eu vou fazer tudo nessa primeira aqui, ó. Só nesse primeiro componente eu já vou mostrar para vocês tudo que essa ferramenta faz, esse componente Select ele consegue fazer, tá? Então, ó, vindo aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem, olhando o configurador do componente, uma lista com as colunas, com os campos do nosso banco, uma lista com os tipos de campo, ou seja, se o campo é um número inteiro, se ele é um número fixo, se ele é uma data, uma hora, se ele é um número separado por vírgula. Então a gente tem uma série de configurações aqui de tipo de campo. Na sequência a gente tem o tamanho do campo, tá? E aqui a gente não está falando em caracteres, mas em tamanho de megabytes mesmo, size total do campo e não na contagem de caracteres. Tá? A gente tem uma coluna onde a gente consegue renomear o nosso componente e aqui a gente tem uma outra coluna que a gente consegue colocar uma descrição para esse campo, né? Então, renomear o campo, desculpa, não o componente, renomear o campo e colocar uma descrição do campo. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Antes de mais nada, eu vou para essa primeira coluninha aqui, ó, que eu estou passando o mouse e vocês estão reparando os quadradinhos ficando em azul, que é a de seleção de colunas. O que essa coluna aqui ela faz? Ela faz um filtro. Então, as colunas que eu flegar aqui, ó, são as colunas que vão resultar no meu database, né? Então, por exemplo, eu vou colocar todas as colunas e vou dar o Ctrl R, né, que é o Run, no meu projeto. E vamos dar uma olhadinha na aba de resultados, que a gente pode ver aqui, ó, todas essas colunas, uma ao lado da outra, tá vendo, ó? Estou rolando, ela está me mostrando todas as colunas. Se vocês repararem, voltando de novo para a configuração, a última opção, o último campo aqui, está flegado um campo escrito Unknown. O que é esse Unknown, né? Que eu já expliquei até no último componente que a gente aprendeu aqui no canal. Esse Unknown é o Alteryx ficando pronto para receber uma coluna desconhecida. Então amanhã o seu banco de dados tem colunas a mais do que hoje. Se você tiver com esse flag no Unknown e der o Ctrl R, o Alteryx vai processar e vai trazer essa nova coluna para o seu banco também, tá? É isso que significa esse Unknown. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou só tirar a flag de todos. Vou deixar só os 3 primeiros para vocês verem o que acontece. É muito legal esse componente aqui, ele faz muita coisa. Ó. Vou deixar só os 3 primeiros. Novamente vou processar o meu projetinho. E olha só, na minha aba de resultados aqui, ó, no meu Output, eu vejo somente as 3 colunas que eu selecionei aqui. Então, a primeira coisa que o componente Select nos permite é filtro de colunas. Segunda coisa, se eu vou colocar agora mais campos, tá? Por exemplo, vou colocar esses daqui, até o campo Store Number. Eu quero modificar a ordem. Eu não quero que ele me apresente primeiro o Customer ID, depois o First Name, depois o Last Name, depois o Address. Eu quero que ele me apresente primeiro o nome e o sobrenome da pessoa e só depois o ID desse cliente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, clico no campo que eu quero mover. E aqui em cima, reparem que tem uma seta para baixo e uma para cima. A para cima está desabilitada porque esse campo está na primeira posição. Então, se eu vier aqui agora e clicar para baixo, ó, pronto, eu modifiquei e esse campo agora passou a ficar na terceira posição da minha coluna.
Aí eu tenho aqui endereço, cidade, estado e CEP. Eu quero que o CEP venha logo depois do endereço. Como é que eu faço isso? Clico no campo que eu quero modificar. Agora eu tenho a seta para cima habilitada. Vou dar 2 cliques nela. E agora eu tenho endereço e CEP. Agora eu tenho CEP, outro código de CEP, né? Eu tenho 2, então eu vou deixar os dois um depois do outro. Reparem agora que eu vou dar o Ctrl R e vou processar o meu fluxo. E olha a ordem, ó. Agora as colunas estão ordenadas por first name, last name, customer ID, endereço e o CEP. Os 2 códigos de CEP que eu coloquei, tá vendo? E só depois entra cidade, estado e store number, que são as colunas que eu selecionei aqui. Legal, né? Então esse movimento, assim, essa ordenação do nosso banco de dados, isso é bastante interessante. E se o banco de dados estiver muito grande e eu não quiser trabalhar com ele, eu simplesmente faço o filtro. Aí imagina que eu estivesse trabalhando somente com esses campos e eu falo, pô, amanhã pode ser que tem 3 novas colunas de CEP. Quero deixar o Alteryx pronto para recebê-las. Flego somente o unknown e reprocesso o meu fluxo. Amanhã, quando esse banco de dados aqui receber essas 3 novas colunas, automaticamente a saída do meu select vai apresentar essas 3 novas colunas também. Tá? Agora a gente vai para o quarto elemento do select, que é justamente os tipos de campo. Reparem aqui, ó, que se a gente clicar nessa seta para baixo, ao lado do campo, a gente tem uma infinidade de tipos de campo que a gente pode transformar. E esses tipos a gente consegue transformar na mão, tá? Eu vou dar uma explicação aqui por cima dos tipos e aí depois, no próprio link desse vídeo, eu vou deixar uma página do Alteryx, da comunidade do Alteryx, explicando com detalhes o que é cada tipo de campo aqui, tá? Mas basicamente, quando a gente fala desse primeiro, que é o booleano, até o int 64, nós estamos falando de campos inteiros com tamanhos diferentes. Então, o tamanho do campo ele é maior ou menor dependendo do tipo que a gente escolhe entre esses daqui. O fixed decimal, do fixed decimal até o double, a gente está falando basicamente de números que são separados por vírgulas e que igualmente têm tamanhos diferentes. O fixed decimal é aquele que a gente usa para moeda, né, para representação de moeda. O float e o double a gente costuma usar para números que sofrem menos arredondamento. Então são números que podem ser separados por vírgulas e tem muitas casas decimais, tanto antes da vírgula quanto depois da vírgula. E aí a gente consegue trabalhar com esse número de forma mais assertiva. Quando a gente vai fazer estudos estatísticos, esse tipo de campo é mais apropriado, porque quando a gente quer fazer uma média de uma coluna inteira, esse é o tipo de campo que vai trazer uma média mais exata, porque eu não arredondei o número para depois tirar a média. Eu tenho o número na sua maior dimensão possível e eu tenho uma média, portanto, um arredondamento na média mais exato, tá bom? Isso é uma explicação por cima, depois vocês confiram no link do vídeo, aqui na descrição do vídeo, o link que direciona lá para a comunidade do Alteryx, explicando em detalhes esses tipos de campo, tudo bem? Aí nós vamos ter mais alguns campos que começam em string e vão até VW-string. Esses campos basicamente são aqueles campos de formato mais geral. Então é aquele tipo de campo texto, aquele tipo de campo, para quem usa Excel, é o formato geral do Excel, que é aquele que vai aceitar pontuação, símbolo, letra, número, ele pode ser alfanumérico no caso, né? Então esses campos, string, são esses campos mais amplos que aceitam uma infinidade de possibilidades, tá? E aqui o que vai diferenciar novamente um do outro é o tamanho do campo, tá bom? Depois, a gente vai ter um campo chamado date. Esse campo date, não preciso explicar, é data, né? Então, é o formato de data tradicional que a gente conhece, né? 2 dias, 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês, 4 dígitos para ano. Tudo bem? O time é hora, naquele formato que a gente já conhece, né? 2 casas decimais, 2 pontos, 2 casas decimais, 2 pontos, 2 casas decimais. E aí representando horas, minutos e segundos. O date time é data e hora, representado. E o spatial object é aquele formato para construção de mapas, para visualizações, para geolocalização, né? Então é um formato usado muito para essa finalidade. Tudo bem? Então aqui o select ele vai te permitir modificar em cada campo o tipo que você quiser.
Então eu vou coluna a coluna e vou modificando para o tipo que eu achar o melhor para mim, para minha modelagem, ok? Aqui a gente tem o size, onde vocês conseguem modificar o tamanho do campo. Assim, em geral, eu não costumo modificar nos projetos do dia a dia, eu escolho um tipo e deixo o size padrão do Alteryx, tá? Mas você tem essa flexibilidade, é só você vir aqui, dar 2 cliques e modificar o tamanho do campo, por exemplo. Como eu fiz agora, ó. Modifiquei para 100, agora ele está num tamanho menor do que 256. Depois a gente vai ter essa outra opção aqui de rename. O que é essa opção de rename? Esse é um banco de dados, como vocês podem ver, que ele está em inglês. Se eu quisesse colocar ele em português, como é que eu faria? Ó, primeiro nome, ou melhor, vou colocar certinho, né? Não vou traduzir ao pé da letra. Essa coluna vai chamar nome, a segunda vai chamar sobrenome, essa daqui vai chamar identificador, essa daqui vai chamar endereço, depois CEP e CEP1. CEP2, né? Fica melhor. Aí aqui city é cidade, state é estado e o ID da loja. Eu vou colocar ID da loja. Beleza? Fiz essa renomeação na mão. Eu digitei a renomeação. Beleza. Se eu fiz isso e agora eu der um Ctrl R, eu consigo perceber aqui, ó, que as minhas colunas mudaram de nome, tá vendo? Agora elas estão todas em português. E se agora, depois que eu troquei esses nomes aqui, ó, eu quisesse realmente trocar o tipo, que eu não mostrei para vocês, né, como é que ficaria a troca do tipo, ó. Se eu vier aqui, ó, no first name, clicar aqui em WString e colocar como só string, por exemplo, ó, string forced, vou colocar. Ele me mostra como ele me destaca os campos que eu fiz alteração do tipo aqui, como vocês podem ver, né? Então, por exemplo, o Customer ID está int 32, eu vou colocar ele como int 64, ó. Fiz essa modificação. Agora, se eu der o Run, se eu der o Ctrl R, aqui embaixo, ó, na aba de resultados, eu tenho um botãozinho chamado Metadata. Metadata, né? Então, se eu clico no Metadata, ó, ele me mostra a relação de campos e os tipos dos campos, além do tamanho e do tipo de entrada, né, que eu tenho aqui, ó. Então ele vai me passar exatamente o nome, o tipo, o tamanho e a entrada dos meus campos, ó. Eu tenho a relação dos meus metadados, tá? Os dados analíticos, para eu fazer uma análise sobre o que está por trás dos campos que são mostrados no meu banco de dados. Tudo bem? Então, aqui eu consigo dar uma olhada nessas configurações que eu realizei no Select. E aqui, obviamente, como eu estava mostrando para vocês, a renomeação que eu fiz nas colunas, tá? Além da renomeação, a gente tem uma outra coluna aqui de descrição. Essa daqui é bem legal, ó. Se eu vier nessa coluna de descrição e colocar assim, ó, first name se refere ao primeiro nome de todos os nossos clientes. E aí eu dou um Ctrl R. Opa, eu dei Shift R, desculpa pessoal. Se eu der um Ctrl R agora, ó, toda vez que alguém pegar o meu projeto, o meu select, ó, se ele olhar aqui a relação dos campos, ó, ele naturalmente já vai enxergar a descrição do que eu coloquei no meu campo, tá? Então é uma opção legal para eu registrar ao que meu campo se refere. Além disso, a qualquer momento, ó, a partir do select, se você clicar em metadata no seu projeto, ele vai te mostrar, ele acrescenta no metadata, né? Então, ó, os campos já renomeados conforme eu coloquei, né? Nome, sobrenome, os tipos, os tamanhos, as entradas e aqui a descrição que eu coloquei para dizer a que se refere esse campo. Então eu tenho meio que um mapa do meu banco de dados construído utilizando essa coluna description. Legal, né? Pessoal, então dessa forma a gente encerra o nosso vídeo sobre o componente Select. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, né, que é muito importante pra gente. Compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. A gente tem a meta de tentar chegar até o fim do ano a 1000 inscritos aqui no canal e disseminar cada vez mais a cultura e relevância dos dados, tá bom? Se você chegou aqui pela primeira vez,
primeira vez que está chegando no canal, aqui em cima eu vou deixar um card com a playlist completa do Alteryx. Então entra lá e aí você vai conseguir aprender a ferramenta por completo. A gente já vem ensinando ao longo das semanas vários componentes. E por que a gente está ensinando especificamente esses componentes? Porque são componentes que são pedidos na primeira certificação que o Alteryx oferece para quem quer se aprofundar ainda mais na ferramenta, tá? Eu vou falar em vídeos futuros com mais detalhes sobre essa certificação, mas aqui eu já estou ajudando vocês a compreender os principais componentes que essa certificação exige, tá? A certificação chama Core Essential, tá bom? Beleza? Gostou? Deixa o like, deixa o joinha. Até a próxima. Valeu!